35 de Protagonistas Capítulo 106. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Há um ditado que diz que, como os Estados Unidos tinham um território muito grande, você se encontrará em uma área rural depois de dirigir por 1 ou 2 horas de qualquer cidade. Quando eu ainda estava ativo como caçador, raramente tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos porque ia principalmente para a África, Europa e Ásia. No entanto, graças a um incidente em particular, finalmente pus o pé no solo daquele país pela primeira vez. Naquela época, eu vim para me juntar a caçadores de todo o mundo para deter a grande fenda que ocorreu na cidade da Independência, no Missouri. Não importa o quanto pense sobre isso, eu ainda não consegui encontrar a melhor maneira de explicar aquela grande fenda até agora. Simplificando, foi um castigo divino enviado por Deus aos humanos para punir seu mal. Ainda me lembro claramente, dentro daquele lugar, que parecia ser o próprio inferno, um fenômeno que não podia ser entendido pelo senso comum humano, e a ciência continuou a ocorrer. Bem, para encurtar a história, conseguimos lutar contra e superar. No entanto, o preço que a humanidade teve que pagar foi alto. Centenas de milhares de caçadores perderam a vida. Se também incluir as baixas civis, o número que obteria seria absurdamente alto. Naquela época, vários heróis morreram. Muitos talentos promissores murcharam antes mesmo que pudessem florescer. A razão pela qual consegui sobreviver em um campo de batalha tão terrível foi puramente por ser um caçador de rank F naquela época. Não havia necessidade de um caçador estratégico que caça apenas um único monstro por horas. Em outras palavras, não havia espaço para pessoas comuns com rifles no campo de batalha. Obviamente, fui colocado na retaguarda da formação e tive tanta sorte que consegui sobreviver. Mas perdi Reina Ju naquele dia. Eu ainda não esqueci. Quando seu corpo foi sugado pela grande fenda, estendeu as mãos para mim. Ela me disse repetidamente: está tudo bem agora, você vai sobreviver. Mesmo antes de sua morte, ela ainda estava sorrindo. Você já esteve na América antes? Quando o homem de cabelos dourados no banco do motorista me perguntou, me afastei daquela memória passada. O nome do homem de cabelos dourados é Michael. Ele foi o diretor-geral da Associação Internacional de Fenômenos Sobrenaturais. Esta pergunta foi apenas um simples bate-papo. Ou ele estava tentando tirar alguma informação de mim? Sim. Cheguei aqui há 8 anos. O Jeep ricocheteou várias vezes por causa do terreno acidentado. Se você dirige um carro comum aqui, pode sentir náuseas por causa do tremor. Foi no dia da Independência. Sim. A calamitosa grande fenda que ocorreu na cidade da Independência. As pessoas mais tarde se referiram ao incidente como o Dia da Independência. Também foi um lembrete do tempo em que os humanos se tornaram completamente independentes dos monstros e renasceram como os governantes da Terra. Aquela época foi tão ruim que você provavelmente não tem boas lembranças dos Estados Unidos. Está tudo bem porque às vezes eu tenho um motivo para vir para a América. Lembrei-me do rosto de Seo Jung-yeon enquanto observava a paisagem do lado de fora da janela passando. Então o Michael me perguntou mais uma vez. Você já esteve no Kansas? Não. Era uma cidade romântica e relaxante. O estado do Kansas que eu vi pela janela parecia ter sido completamente destruído por décadas. Era uma cidade deserta. Não havia sinal de vida, exceto pelos soldados de aparência fria que eu via ocasionalmente. Os tiros intermitentes e os gritos dos monstros soavam como um lembrete de que este lugar ainda era um campo de batalha. Além disso, o estado do Kansas era verdadeiramente único. Esse é o fenômeno sobrenatural que você mencionou? Isso mesmo. Até agora, não conseguimos determinar a razão exata por trás disso. Eu podia ver um prédio flutuando no ar. Acho que vou precisar inspecioná-lo de perto para entendê-lo. Quando saíram do veículo, vários soldados americanos se aproximaram deles e os cumprimentaram. Michael passou por eles e me levou para a cidade. Depois que os monstros apareceram, a maior parte da cidade nas regiões central e sul foi destruída. Em particular, o Kansas tornou-se uma cidade desabitada. Ainda assim, ao contrário da China, que negligenciou completamente seu território perdido, os Estados Unidos continuaram enviando caçadores para recuperá-lo, mas a velocidade era bastante lenta. A maior parte do território era inacessível.
Eles também tinham ambientes de masmorras manifestadas em realidade. Em cima dela, numerosos monstros colocaram seus ovos em todos os cantos da terra, rios, montanhas e florestas. A propósito, esse é um fenômeno realmente único. Até onde eu sei, manifestação simplesmente muda o ambiente e não afeta mais nada. À distância, pude ver pesquisadores em trajes de proteção brancos vagando de um lugar para outro. Eles estavam ocupados pesquisando algo com computadores instalados ao ar livre e supercomputadores instalados dentro do quartel. Mas não posso culpá-los porque também estou curioso sobre as coisas surreais que se desenrolam na minha frente. Entulhos de prédios, a fundação de um prédio que foi cortado, barra reforçada, ponte quebrada, carros, placa de sinalização e assim por diante, tudo flutuava no ar. No começo, pensamos que a própria gravidade havia sido revertida. Se realmente fosse o caso, isso não significa que também deveríamos estar flutuando no ar? Sim, mas não há como explicar de outra forma. Não conseguimos detectar nenhuma força, incluindo magnetismo e gravidade, aqui, mas, obviamente, um poder desconhecido que não conhecemos está presente. Esse poder é algo que mantém essas coisas flutuando no ar. Foi sábio da parte deles chamar um mago diante de algo que não podia ser explicado pela ciência. Coloquei meus óculos com um sentimento nervoso. O que é? É um dispositivo que pode observar a essência da energia. Com equipamentos adicionais, ele também pode detectar seu comprimento de onda. Qual é o equipamento adicional? Vou te mostrar em breve. A expressão dos cientistas que seguiram Michael se iluminou depois de ouvir minha observação. E então, puxei um item do meu inventário. Era um estetoscópio. Hã? É isso? Ouvi alguns murmúrios questionadores dos cientistas atrás de mim, mas decidi ignorá-los. Simplesmente caminhei em direção ao prédio que flutuava alguns centímetros no ar e coloquei o estetoscópio nele. Com este dispositivo, foi possível detectar uma essência de comprimentos de onda de energia em grande detalhe. Também foi possível detectar uma magia complicada que mal podia ser sentida e mostrá-la da maneira mais científica. Além disso, os dados em si devem ser perfeitos porque o intérprete não é outro senão a biblioteca da feiticeira branca. Infelizmente, não é magia. Como esperado, esse fenômeno não poderia ser explicado pela magia. A magia não era algo onipotente que poderia fazer o fogo, ou o feixe de luz do nada. Era apenas uma disciplina que identifica todos os tipos de fenômenos e os recria matematicamente usando fórmulas mágicas. Como é? Não tenho certeza. Preciso examiná-lo um pouco mais. Enquanto eu falava, algo passou na minha frente. Aquele algo levantou lentamente a cabeça e olhou para mim. A menos que meus olhos estivessem me enganando, aquelas orelhas pontudas, cabelo preto escuro e uma pele muito mais escura do que a noite era. Um elfo. Dei alguns passos para trás surpreso. Então olhei para trás porque senti que algo estava estranho. Apenas alguns momentos atrás, o calor do verão estava brilhando para mim, mas agora, o sol desapareceu completamente. Eu me encontrei no meio do Kansas escuro e sem sol. É realmente Kansas. Eu podia ver um tentáculo com muco escorrendo de sua pele, envolvendo-se em torno de um prédio e levantando-o. O corpo principal do tentáculo era um polvo, mas sua cabeça era de uma mosca. A criatura então, vagarosamente passou sob o prédio. E a apenas algumas distâncias, uma criatura com uma cabeça de cavalo nos membros de um rato e um torso de gato gritou no ar. Uma sensação de disparidade envolveu todo o meu corpo. Esta não é a Terra. Não existia tal ambiente na Terra. Enquanto eu olhava lentamente para o ar, o segredo de estrutura flutuante foi revelado. Algo feito de material pegajoso estava levantando e sustentando o prédio, enquanto os carros no ar eram realmente colocados em uma pilha de lixo, e descobriu-se que a placa flutuante foi reciclada como uma placa de algum prédio suspeito. No entanto, o problema era que todos eles não eram visíveis até agora. Mas o que? A interface então começou a falar. Cerdão. É um fenômeno chamado distorção dimensional. Esse fenômeno acontece quando diferentes dimensões colidem umas com as outras e criam um espaço distorcido. Distorção dimensional? Sim. Masmorras, portões e as grandes fendas que ocorrem na Terra são um fenômeno chamado colisão dimensional. E distorção dimensional é semelhante a isso, mas diferente ao mesmo tempo. Como é diferente? Vou explicar isso facilmente.
A colisão dimensional é como quando coca congelado e cidra congelada colidem. Coca-Cola congelada e cidra congelada não se misturam. Esta é uma dimensão que está completamente misturada com a Terra. No entanto, também é um espaço difícil para humanos comuns detectarem. Isso significa que eu só pude ver este lugar graças à interface. Magoou Sildão. Você está bem? Enquanto o diretor Michael falava por trás, fui trazido de volta do meu estupor e virei minha cabeça. Ele ficou lá sem noção, ainda não sabia de nada. Mesmo neste momento, uma centopeia gigante estava passando na frente de seu nariz, e um elfo com a pele completamente podre estava rastejando pelo chão, mas eles não sabiam de nada. Você poderia dizer que essa dimensão era um mundo no lado oposto do espelho. No entanto, geralmente estão separados e não devem ser capazes de ver ou sentir um ao outro. Parece que as duas realidades distorcidas estão tentando se fundir em uma. Por que isso está acontecendo? Ao viajar por muitas dimensões, nunca vi esse fenômeno antes. Fenômenos como masmorras, portões, grande fenda e distorção da realidade eram exclusivos apenas da Terra. Porque na Terra há uma lixeira dimensional onde se acumulam detritos de todas as dimensões. Lixeira dimensional? Sim, Seldão. Esse lugar é o lugar que você chama de Elgat. O quê? Então, Elgat é a causa de todo esse fenômeno na Terra. Por enquanto, você poderia dizer isso. Terra, um mundo onde se reuniram detritos de todas as dimensões. Só então consegui resolver uma dúvida que tinha na cabeça por tanto tempo. Sobre a existência da flor do espírito de prata. Logo depois que nasceu, ela já estava ciente das bruxas e Mugong. Acontece que ela sabe tudo isso não porque era especial, mas porque nasceu em um mundo onde existia magia e artes marciais. E provavelmente, seu mundo original já havia perecido. O que acontecerá no futuro? Parece que não houve muitas distorções ocorrendo na Terra depois que o Elgat apareceu. Provavelmente, esta é a primeira vez. Assim como a situação da masmorra, o mundo alternativo se manifestará com o passar do tempo. Quando a manifestação do mundo distorcido ocorre, acontece algo que não pode ser comparado à manifestação da masmorra. Enquanto o ambiente da masmorra era um espaço onde os humanos podem se adaptar e viver, parecia que os humanos dificilmente poderiam sobreviver no mundo distorcido. O que ainda pior foi que a distorção da realidade era literalmente um fenômeno sobrenatural que não pode ser enfrentado com o poder científico. Felizmente, isso nunca aconteceu antes, mas agora, pode ser um desastre. Espere um minuto. Ei. Sim. Se eu posso ver, isso não significa que posso interferir também? Sim, você está correto. Então, há alguma maneira de destruir? Provavelmente, mas não tenho certeza. Você tem algum plano em mente? Não. Ele não tinha nenhum. Mas está tudo bem. Era uma questão para pensar mais tarde de qualquer maneira. Agora, ele tinha algo mais importante para fazer. Diretor? Sim. Por favor, diga. Tentei parecer o mais sério possível. Ainda mais grave do que na época em que o restaurante de sopa de bolo de arroz foi fechado. Eu acho que eu deveria te dizer sobre a gravidade desse fenômeno. Isso é realmente sério. Sim. Mas tudo bem. Porque sou um profissional nesta área. Você tem um plano que pode resolver essa situação? Absolutamente. Eu tenho os planos. Então. Esfreguei meus dedos e disse com uma expressão sutil. Contrate-me. Eu cuido de tudo. Eu poderia proteger a Terra, ganhar algum dinheiro e espalhar minha influência para as maiores instituições do mundo. Não são nem dois pássaros com uma cajadada só. Eram três pássaros com uma cajadada só. De Protagonistas capítulo 107. Desde a época em que estreou como cantora até se tornar uma superestrela internacional, ela nunca viajou para nenhum país por vontade própria. Na maioria das vezes, ia para outro país para um show. Mesmo quando saía de férias, se mudava conforme a empresa decidia. Ela nunca tentou fazer nada sozinha. A razão era simples, era irritante. É chato, não tinha motivação e não queria fazer nada. Quem acreditaria que o momento mais feliz para uma estrela mundial como ela era quando ficava sozinha em uma vila no meio da floresta que nem chamava a atenção de ninguém? Bem, Eloni era famosa por ser uma boneca passiva que fazia o que os outros mandavam, então talvez alguém acreditasse. No entanto, quando se trata de namoro, sua passividade desapareceu.
Não tinha nenhum interesse em homens. Muitas estrelas famosas tentaram persegui-la, mas recusou todas as vezes. Por causa de seu comportamento, rumores sobre ser lésbica eram populares. Mas porque não podia ser incomodada por isso e uma vez simplesmente disse sim, isso mesmo. Eloni não conseguia entender como as coisas podiam virar de cabeça para baixo tão facilmente nos dias de hoje. Então, pela primeira vez em muito tempo, decidiu fazer algo por conta própria. Foi em umas férias. Além disso, voou para a Coreia, também por vontade própria. Ei, não é incômodo vir aqui? Não, porque já faz muito tempo. Você parece estar tão brilhante também. Graças a você. Não diga algo assim. É assustador. Eloni, que veio direto ao encontro de Taylor Nini, sorriu levemente com sua vivacidade. Então levantou a cabeça e olhou para a paisagem ao redor do jardim flutuante. Como dizia os boatos, é um lugar lindo. Que boato? Bem, as pessoas que tiveram a chance de vir aqui tiraram fotos deste lugar e postaram em blogs e redes sociais. A reação é explosiva agora, não sabia? Eu não. Eloni sorriu sutilmente. Ela olhou para Taylor que parecia estar de bom humor. Mesmo que finalmente se encontraram depois de muito tempo, os olhos dela estavam grudados em seu smartphone. Por acaso, você está assistindo àquele time que você torcia? O time de 19 derrotas consecutivas. Não, não é. Eles pararam em 18 derrotas consecutivas. E também ganharam desta vez. Estão jogando tão bem agora. Eloni caiu na gargalhada ao ver a reação de Taylor. Ela era uma mulher muito fácil de entender. A propósito, é realmente um lugar lindo. A brilhante Via Láctea, difícil de ver na Terra, iluminou o céu. Inúmeros raios de luz rodopiavam no ar como se a luz das estrelas tivesse se instalado no chão. Enquanto isso, os espíritos que cuidavam do belo jardim de flores e os prédios que brilhavam em branco puro, todos adicionavam a vibração misteriosa àquele lugar. Claro, ela não viu a bela arquitetura e a estufa escondida logo atrás do jardim de flores. Depois de entrar no prédio, Eloni, além de visitar Taylor e Yeo Seudão, foi ver Sun Young primeiro, pois ela era alguém a quem se sentia grata, porque foi aquela mulher quem ajudou a se livrar de seu perseguidor. Ah! Olá! Naturalmente, a reação foi explosiva. Ela tinha acabado de voltar do treino e estava descansando em sua sala de descanso. Mas assim que viu Eloni, correu em sua direção e começou a tagarelar. Olha aqui! Comprei a mesma camisa roxa pálida e leggings que você. Uau! Agora isso. É uma marca lançada sob seu nome. Uau! Eloni claramente não se lembra. Ela sentiu que já havia filmado tal anúncio antes. Ou talvez não. E este grampo de cabelo. Você anunciou então eu comprei. Ah! Minha calcinha, por favor, acalme-se. Foi isso aí quem pediu a Sun Young de abaixar as calças cutucando suas costas. Ela colocou os óculos e soltou um suspiro. Sun Young era uma dos 60 super-humanos da SS no mundo, e ela logo se tornaria uma líder de seita. Apenas 20 pessoas no Rim eram líderes assim. A maioria dos super-humanos SS tinha uma vibração elegante e única para eles, e Isai se perguntou por que essa senhora mimada não tinha tal coisa. Taylor caminhou direto para a sala sem se importar com o que eles fizessem. Ela se sentou no sofá do meio com os olhos ainda colados no smartphone. Logo depois que se sentou, uma mulherzinha de cabelos brancos gritou embaraçada. Senhorita Taylor. Aí é onde os convidados se sentam. Mas seu grito só encontrou ouvidos surdos. Então, Ekaterina guiou Eloni para o assento ao lado dela. De alguma forma, depois de ver as 4 mulheres agitadas, uma ideia de repente veio à mente. Taylor e sua personalidade direta. A Sun Young que era enérgica. E Isai que era de alguma forma inteligente. E Ekaterina, que parece infantil, mas é mais madura de todas. Mesmo que todas fossem lançadas na indústria do entretenimento, seriam mulheres bonitas que não poderiam ser derrotadas facilmente. Talvez, por favor, diga. O que acham de fazer um grupo feminino de 5 membros? Tuc. A atmosfera rapidamente se torna fria. Taylor tinha um olhar de desdém, e Isai apenas sorriu. A Sun Young balançou a cabeça e Ekaterina entendeu tardiamente o significado de suas palavras e riu sem jeito. Você anda bem da cabeça, certo? Que tipo de... Nessa idade, eu vou ficar bem, desde que Shang-Chi não tire sarro de mim. N/T,
Shang-Chi é o Imperador Fênix que apareceu uma vez em algum lugar perdido por aí. Eu nunca nem cantei uma música antes. Uau, isso seria divertido, mas infelizmente, tenho um trabalho a fazer. Com certeza seria uma boa combinação. No entanto, suas reações foram tão frias. A própria Eloni, que sugeriu a ideia, ficou completamente envergonhada. E Ekaterina colocou uma xícara de chá na frente dela e disse: A propósito, você está vindo aqui quando Youo Seldon não está. Ah, isso é. HMM. Eloni devia a Youo Seldon por causa do acidente anterior. Mesmo quando a sugestão foi dada por Ah Sun Young, no final, ele foi quem executou o plano para pegar seu perseguidor, então precisava agradecê-lo pessoalmente, mas ao mesmo tempo tinha medo de reencontrá-lo depois do que havia acontecido entre eles. Isso é um pouco. E Ekaterina foi pega de surpresa por causa do resmungo de Eloni. Por ser uma estrela global, achava que a menina seria um pouco mais ativa, simpática e cheia de talento, porém, era muito mais tímida do que pensava. Por causa do erro que cometi no passado. Erro? Isso. Eloni de repente se lembrou do passado. Tio, eu não posso mais fazer isso. Por favor, me deixe em paz, por favor. Eu realmente, ficaremos seguros se sairmos daqui. Com a sua habilidade, podemos superá-lo. Apenas me siga. Farei o resto sozinho. Cala a boca. Como pode saber algo quando você mesmo não tem nenhum superpoder? Vírgula. Naquela época, Eloni estava fora de si. Foi a primeira e a última vez que ela, que nunca havia se zangado com ninguém, gritou com alguém. Também fez vários insultos a Youo Seldon. Além disso, o fez lembrar de seu trauma mais doloroso. Mas esquecendo a raiva, ele sorriu como se entendesse tudo, e disse, então essa era a sua preocupação. Depois, Youo Seldon forçou Eloni a romper o campo de batalha. Era um lugar cercado por centenas de monstros. A única coisa que ele poderia fazer sem superpoder era fugir o mais secretamente possível, confiando em seus olhos e ouvidos. Talvez, se ela pudesse usar adequadamente sua habilidade naquele momento, as coisas poderiam ter sido um pouco mais fáceis. No entanto, depois de ver sangue, Eloni entrou em pânico e não tinha controle sobre seu próprio superpoder. Sua capacidade de detecção, que exigia um controle meticuloso de sua habilidade ultrassônica, tornou-se inútil. Mas em uma situação tão terrível, quem acreditaria que um caçador de rank F, que foi ridicularizado por todos porque não tinha nenhum superpoder, fosse capaz de liderar outros super-humanos? Tio, depois daquele dia, me aposentei da indústria de caçadores. Ah! E ela nunca encontrou Youo Seldon depois disso. Não, para ser preciso, não conseguia. Se sentiu culpada pelo que fez. Dormia se sentindo culpada todas as noites. Por alguns anos depois daquele dia, as palavras que disse a Youo Seldon assombraram em seus sonhos repetidamente. Era uma lembrança tão terrível, não importa o quanto gritasse calha a boca, sua figura no sonho não parava. Era como se estivesse tentando lembrá-la de que não podia retirar as coisas que havia dito. Maluca idiota. Eu te disse que Youo Seldon nem se importava com coisas assim. Taylor disse enquanto ainda assistia a um jogo de beisebol em seu smartphone. Mas ainda assim, vou me desculpar adequadamente. Sem encerrar o acidente passado, ela mais uma vez tinha uma grande dívida com Youo Seldon. E realmente não poderia ignorar isso desta vez. Ah, e eu comprei um presente, gostaria de vê-lo? Oh, presente de Eloni. Vou designá-lo como uma herança da seita Sun Yong, só vou passá-lo para meu discípulo imediato. Por favor, não faça isso. Eloni sabia de antemão que havia 4 mulheres e 50 mestres no esconderijo da Noteleag, então entregou cuidadosamente um presente a eles e, por último, entregou cuidadosamente o presente de Youo Seldon para Ekaterina. Por favor, entregue quando ele voltar. É um simples cosmético e comida. Entendido. E Ekaterina sorriu e pegou o seu presente, e perguntou com uma cara sutil. A propósito, tenho uma pergunta. O que é? Que tipo de pessoa o Sr. Seldon era no passado? Mesmo querendo perguntar por que fez tal pergunta, Eloni sentiu algo depois de olhar para a expressão de Ekaterina. Então, ela acariciou seu queixo e cuidadosamente recordou suas memórias antigas. As melhores lembranças que tinha com ele. Se você acertar ele só um pouquinho para a esquerda ali, a aposta será aumentada para mais da metade, então pode reivindicar a propriedade do cristal.
Porque estamos usando minhas munições. Olha, se eu jogar isso ali, o time B deve cuidar disso. Mas eles não podem chegar tão longe. Você sabe o que isso significa? Isso é tudo nosso, é isso que quero dizer. Boas lembranças. Eloni sorriu sem jeito antes de responder. Io Seldon sempre foi um tipo de homem que, quando tem uma chance, vai até o fim e obtém o máximo de lucro possível. O mundo parecia totalmente diferente dependendo de ao colocar ou tirar os óculos. Não é apenas uma figura de linguagem, realmente parece diferente. Mesmo as pessoas comuns que originalmente não podiam vê-lo, seriam capazes de ver o mundo alternativo até certo ponto usando esses óculos de sol. Ao meu sinal, 7 pessoas de Murim que estavam lado a lado usavam óculos escuros. Todos eles, incluindo Seo Jung-yeon, foram referidos como os 20 mestres de Murim. É incrível. Eu posso ver um mundo diferente. Kikik. Um dos mestres que cerrou os punhos e gritou alto de repente vomitou. Era apenas natural. Não importa o quanto você pudesse observar, olhar de repente para outra dimensão causaria um grande efeito colateral. A única pessoa que estava bem era Seo Jung-yeon. Isso é incrível. O diretor Michael exclamou quando viu como as pessoas de Murim só ficam enjoadas depois de usar os óculos de sol. Eu despejei minha magia e força vital nesses óculos de sol feitos especialmente para que pudessem ser usados por qualquer pessoa para ver o mundo distorcido. Mas a desvantagem era que se qualquer pessoa os usasse, sua cabeça giraria. Avisei Michael que esses óculos podem levar pessoas normais à morte se não forem fortes o suficiente. Então ele ligou para os caçadores de rank S e pediu que experimentassem, mas o resultado foi desastroso. Cada um deles desmaiou em segundos. No entanto, o povo Murim era diferente dos caçadores comuns. Eles já experimentaram o movimento dimensional antes, e como algumas das pessoas que vieram aqui eram aquelas que se referiam como Akyung, Rank SS, que pertence à seita mais forte, só experimentaram um leve enjoo. Seo Jung-yeon disse enquanto tirava os óculos escuros. Então, o que devemos fazer agora? Quando disse isso, os olhos de todos os soldados americanos se voltaram para ela. Alguns até se aproximaram para pedir autógrafos e foram arrastados pelos executivos, mas ela era bastante mortífera, a ponto de abalar o moral dos soldados. É simples. Você consegue ver aquele portal que leva ao mundo distorcido? Havia 1 ou 2 espaços distorcidos no ar enquanto eu olhava através dos óculos de sol. Eles eram realmente muito pequenos, no máximo havia tamanhos de feijão. Mas e se insetos ou pássaros se aproximassem no momento em que o portal crescesse? Eles seriam sugados. Talvez os caçadores desaparecidos ao redor da área onde esse fenômeno ocorreu também tenham sido sugados para a lacuna dimensional distorcida. Vamos entrar diretamente nessa lacuna e esmagar o chefe, ou o núcleo e sair. Algumas masmorras só podem ser limpas quando o monstro-chefe é morto, enquanto outras só podem ser limpas quando o núcleo que era a fonte de energia é destruído. E também havia aquelas que só poderiam ser limpas quando todos os monstros dentro dela fossem mortos. Quaisquer que fossem as condições, se a própria fonte de energia fosse destruída, a dimensão também seria destruída. Não deveria ser diferente para dimensões que se conectaram à Terra como resultado de várias dimensões colidindo. O diretor Michael finalmente me ouviu e acenou com a cabeça como se estivesse convencido. Certamente, você é o único que pode resolver esse fenômeno. Portanto, permitirei a formação de equipe especial de resposta ao fenômeno sobrenatural. Esse trabalho era uma coisa que só podia ser feita por mim e pelo povo de Murim. E também foi reconhecido pela associação, então não havia nada para se preocupar. Vamos lá. Protagonistas capítulo 108. O ambiente dentro do mundo espelhado era um lugar em que os humanos não podiam viver. Era um lugar sangrento. O céu estava pintado de um vermelho violento, a névoa obscurecia sua visão para onde quer que olhassem, e havia um poço de sangue que não podia ser identificado se pertencia a um cadáver ou a uma criatura viva, se contorcendo em todas as direções. Era um lugar que lembrava o Seudão do Elgate. Por causa disso, ele não estava confortável em ficar ali. Enquanto Seudão teve que contar com uma máscara para poder ficar neste lugar, os mestres de Murim nem precisavam dela. Eles apenas franziram um pouco a testa diante do desconforto que sentiam. Na verdade, são realmente SS. Ao contrário dos super-humanos de classificação a que ainda estavam no limite dos humanos normais,
Os super-humanos de classificação SS eram algo totalmente diferente porque já haviam excedido a limitação humana 2 vezes. Este era um espaço muito desagradável. As expressões dos mestres eram rígidas. Era como se eles não pudessem acreditar no que viram agora. Tudo que andava neste espaço era uma existência que já havia perdido a cabeça. A única coisa que restava dentro deles era seu instinto primitivo. Para todas as criaturas bizarras com um corpo incompatível que viviam neste mundo, eles sempre tinham escassez de comida, e a aparência de Oseldão e os mestres poderia ser uma refeição muito boa para eles. Em troca de passar por uma passagem dimensional imperfeita, seus corpos se fundiram. Disse a interface. Seja um verme em pé ou a cabeça de um elfo no torso de um animal, eles já foram uma espécie comum. Vamos começar. A operação prosseguiu rapidamente. Ao atravessar a passagem dimensional instável, todas as criaturas fracas de cada dimensão original pereceram. Apenas aqueles que eram fortes o suficiente sobreviveram. Mas não importa o quão forte fossem, no final não eram nada além de bestas irracionais. Ainda por cima, já estavam exaustos e moribundos, não podiam deixar de ser varridos pelos mestres Murim. Eu sinto muito. Você ainda tem que matá-los. Eu sei. Seo Jung-yeon puxou uma espada branca pura e deu um passo à frente. Então, sua dança começou. Mesmo neste terrível ambiente infernal, a dança da espada dela ainda era linda. A feiura deste mundo foi completamente suprimida por sua beleza. Quem o viu pode confundir este lugar com o paraíso por um momento. Como ela balançou a espada para baixo, colheu a vida das criaturas alienígenas sem causar-lhes qualquer dor. Também cortou os portais que afetaram a Terra. Provavelmente agora, o fenômeno sobrenatural estava desaparecendo gradualmente. Cool. À medida que as criaturas deste mundo morriam lentamente uma a uma, o próprio mundo começou a se contorcer. Sim, este mundo também era uma criatura viva. Momentos depois, algo surgiu do chão. Era algo incompreensível a olho nu. De sua cabeça, que lembra de um lobo, tentáculos de polvo deslizavam em todas as direções. Ele também tinha 6 braços com 6 dedos cada. Era uma criatura muito estranha, ainda mais estranha do que qualquer outra criatura neste mundo. Era algo que já havia perdido sua essência de vida e estava apenas esperando o dia em que pereceria. E Seldão originalmente pensou que seria capaz de suportar sua aparência porque esteve em tantas viagens dimensionais. No entanto, estava errado. Mesmo que seja realmente um viajante dimensional, ainda era apenas um super-humano de ranca, ele ainda era um insignificante e fraco. No entanto, havia apenas uma pessoa aqui que poderia suportar sua aparência. Era Seo Jung-yeon. Pobre criança. Seo Jung-yeon disse enquanto olhava para a criatura. Há quanto tempo você está sofrendo aqui? Quanta dor teve que suportar todos os dias depois de perder sua cidade natal? Como ainda pode viver mesmo depois de aceitar tal desespero? Esse lado dela era algo que Seldão realmente gostava. Ela sempre dizia, eu sou uma pessoa que não tem nenhuma habilidade além de brandir uma espada. Ela não podia abraçar outras pessoas calorosamente, não podia libertar outras pessoas da proibição, também não tinha habilidades verbais para fazer outras pessoas felizes. Então sempre tentou o seu melhor quando as pessoas precisavam dela por sua esgrima. Já pode parar agora, irei te deixar descansar. A pedido de Seldão, o fenômeno sobrenatural rapidamente se tornou artigos de primeira página. E a razão pela qual pediu foi porque os civis precisam relatar fenômenos sobrenaturais que passaram despercebidos, para que possamos resolver rapidamente. E graças a esse artigo, a equipe especial de resposta ao fenômeno sobrenatural, que inclui o povo Murim, também se tornou um tema quente. Se um dia algo acontecer de repente, como o avistamento de um fantasma, ou um fenômeno não científico onde você pode ouvir uma voz do ar vazio, entre em contato imediatamente com a equipe especial. O povo Murim vai correr para resolver. No meio do artigo, em vez do rosto de Seldão, o rosto de Seo Jung-yeon foi exibido grandiosamente. É triste, mas não pode ser evitado porque seu rosto era muito mais influente do que qualquer palavra. No futuro, fenômenos sobrenaturais ocorrerão com mais frequência. Provavelmente, até que o Elgat desapareça. A frequência também aumentará e, após 10 a 20 anos, pode se tornar uma ocorrência comum, como masmorras ou portões. Até então, o monopólio da resolução de fenômenos sobrenaturais caiu nas mãos da Noteliag e da nova Liga Murim. Além disso,
Várias substâncias estrangeiras obtidas do mundo espelhado eram uma mercadoria valiosa para a ciência, sendo negociadas a ótimos preços. Então, tanto a Noterleag quanto a nova Liga Murin conseguiram ganhar muito dinheiro em um instante. A imagem do povo Murin está aumentando a cada dia. Isso é uma boa notícia. A voz de Shinji pode ser ouvida no tabulete. Era uma função simples chamada videochamada, mas era uma tecnologia muito estranha para Seo Jung-yeon. Ela estava ciente de que as pessoas ainda estavam no limite por causa da nova Liga Murin. Foi porque um grupo independente composto por 3.000 super-humanos não era diferente de uma bomba-relógio. Além disso, eles também tinham 20 super-humanos de rank SS e uma líder de rank SSS. É compreensível que o mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, os estivesse mantendo sob controle. No entanto, como o povo poderia viver depois de ouvir essas porcarias? Como o povo de Murin agora pertence à Associação Internacional e eles devem atribuir todas as suas forças armadas ao Estado. Honestamente, mesmo que Seo Jung-yeon começasse uma briga legal, quem estaria em desvantagem eram eles mesmos. Assim, evitando ao máximo as pessoas que os mantêm sob controle, a nova liga teve que, de alguma forma, aumentar seu status e imprimir sua forte imagem na mente das pessoas para que pudessem se tornar completamente independentes. Houve um precedente real semelhante a esse. Claro, não é bom imitar esses caras. A maioria dos grupos sobre-humanos que foram reconhecidos internacionalmente como organizações independentes eram grupos terroristas. Então a Liga Murin teve que evitar essa imagem. A propósito, como está sua condição, mestre? Estou bem. No momento, Seo Jung-yeon estava flutuando em uma piscina localizada em um hotel 5 estrelas em Los Angeles. Foi especialmente reservado para ela, então ninguém mais estava lá. Da piscina, podia apreciar a visão de milhares de luzes da cidade no chão. A visão noturna era realmente linda. Sério? Por quê? Seo Jung-yeon inclinou a cabeça enquanto olhava para Shinji, que estava sorrindo misteriosamente. Você ainda tem uma expressão ansiosa. Está esperando por Seudão novamente. Seo Jung-yeon só pôde sorrir amargamente com a pergunta de Shinji. E pensar que alguém tão maravilhoso quanto a mestre poderia ser abalada por um homem, eu não posso evitar. Ele é um homem tão atraente. Ah, mestre, como você pode dizer algo assim? Você saberá quando se apaixonar também. Shinji balançou a cabeça impotente. Ela estava ciente de que mesmo agora, Seudão estava conversando com pessoas de alto escalão de várias associações internacionais pelo bem do povo Murin. Originalmente, Seo Jung-yeon disse que iria com ele, mas Seudão recusou, dizendo: se o próprio mestre vier, pode ter um efeito negativo. Shinji conhecia bem sua mestra porque ela sempre a seguia em todos os lugares. E todos os dias, Seo Jung-yeon ficava sempre olhando para o smartphone com o qual ela não estava familiarizada e esperava a ligação de Seudão. Não seria embaraçoso se eu fizesse manha enquanto ele está correndo por aí por minha causa. Jung-yeon certamente queria estar com ele, queria ser íntima dele, olhar nos olhos e saber um pouco mais sobre ele, mas sabe que não pode. Eu estou bem. Em vez de ficar presa em uma montanha nevada e esperar por um resgate que poderia ou não vir, poderia esperar por ele, não importa quanto tempo precisasse. Porque ela era muito mais feliz e tinha uma vida mais valiosa agora. Você não pode ser assim, mestre. Porque está gritando? Tem que ser um pouco mais ativa, mestre. Tipo. Você sabe. De noite, nós já fizemos isso. Foi uma noite muito doce. O que? Então, Shinji, que estava orgulhosamente dando conselhos a Seo Jung-yeon, ficou cada vez mais vermelha. Se sério. Bem, mesmo sendo ela quem seduziu Seudão no início, o papel rapidamente se inverteu porque era inexperiente nesse tipo de coisa. Ela sorriu levemente sem responder a pergunta de Shinji enquanto se lembrava da noite muito afetuosa que compartilhou com ele. Então, que tal usar a boca? Hã? Claro que eu. Não. Isso não. Quero dizer, para conversar. A vida de Seudão foi cheia de altos e baixos. Ele sempre tinha algo novo para dizer a ela cada vez que se encontravam. Então nunca houve um único momento de tédio quando estão juntos. Mas as histórias que contou eram todas sobre os incidentes que ocorreram no passado. Ele nunca disse uma palavra sobre como estava vivendo agora. Aquele homem tinha muitos segredos.
Houve momentos em que desapareceu. Ele colocou um aviso de que foi despachado e não poderia ser contatado. Além disso, mesmo não sendo alguém de Murim, conhecia bem Mugong. Até dominou a magia e possuía conhecimentos sobre dimensões. Qual é a identidade dele? O que ele faz quando desaparece? E como sabia da história dela? Sempre que se encontravam, Seo Jung-yeon era sempre a única que perguntava sobre sua vida. Ela nunca tinha falado sobre sua própria vida. Ainda havia muita distância entre eles. HMMM. Seo Jung-yeon colocou as mãos no queixo. Ela ainda estava flutuando na piscina. Depois de refletir por um momento, abriu a boca. Essa é uma boa ideia. Estou cansado. Ao retornar ao hotel, caminhei em direção ao meu quarto com passos cambaleantes. Graças ao diretor Michael, pude usar um hotel 5 estrelas de graça. No entanto, não tive a oportunidade de aproveitar adequadamente as instalações que o lugar tinha. Eu estava tão ocupado explicando sobre fenômeno sobrenatural para pessoas de alto escalão que não tive a chance de aproveitar as comodidades oferecidas. Já são 2 da manhã. Eles fazem entrega se eu fizer um pedido agora. É um hotel de 5 estrelas, então vão, certo? Não posso simplesmente ter minha comida entregue de outro restaurante neste tipo de hotel. Seldão. Posso pedir para você fazer sua próxima missão agora. Ah, sim, tem isso também. Não está à beira da destruição, mas há um mundo que pode ser considerado em crise. Cadê? Tirei meu terno e meias, coloquei no canto e fui para a cama enquanto ouvia a mensagem da interface. É o mundo ou romance da santa de cabelos negros. No entanto, não pude responder as palavras da interface. Você está muito atrasado. Foi porque alguém está sentado no banco perto da janela onde a vista noturna da cidade estava lindamente iluminada. Com cabelos platinados e olhos rosa claros que lembram o pôr do sol em uma montanha nevada, ela acenou para mim enquanto tomava um vinho tinto. Estava vestindo apenas uma camisola fina. Venha o que? Eu não poderia recusar. Quando me aproximei, pude ver que as suas bochechas já estavam coradas, como se tivesse ficado um pouco bêbada. Ela poderia ter explodido a porta com seu poder, mas deve ter sua razão para não fazê-lo. Bem, isso. Suas roupas. Ela estava vestindo uma camisola extremamente fina que eu não conseguia olhar. Quando olhei para longe dela, ela sorriu. Eu só quero ter uma conversa hoje, então sente-se. Quando me sentei, ela pegou um copo que havia preparado e derramou vinho tinto nele. Foi algo que aprendeu com alguém? Seus gestos com as mãos eram bastante desajeitados, mas tinha a etiqueta básica para lidar com a bebida. De alguma forma, o riso borbulhou da minha boca quando pensei nela estudando chamando um sommelier para este momento. Muito em breve, Seo Jung-yeon levantou seu copo. A luz da lua e as luzes da cidade refletiam contra o vidro. Naquele momento, me ocorreu que não importa quantas vezes eu a visse sorrir, não me cansaria de olhar para ela. 2 taças de vinho bateram uma na outra. Naquela noite, ela e eu compartilhamos muitos segredos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.